Boa noite a todos, todas as pessoas que estão no aconchego dos seus lares, finalizando mais uma semana com as bênçãos divinas de Deus. Que nós possamos, nesse momento, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que toda a mensagem transmitida nessa noite possa chegar com muita amorosidade a todos que estão nos assistindo nesse momento ou que nos assistirão no momento posterior. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, que diz que nós possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, tá em Atos 20, 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos, refletir na mensagem lida, nessa página lida, elevando os nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Querido amigo Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, Tu sabes, Senhor, das nossas aflições, Tu sabes, Senhor, dos nossos sonhos e dos nossos anseios. Que nós possamos, Senhor, estar ciente da nossa condição de encarnado nessa terra e possamos estar com o coração tranquilo, na sua paz, para que possamos transpor todas as adversidades que nós possamos ter na nossa caminhada terrena. Nos fortaleça, Senhor, nesse momento. Estamos passando por provas e expiações, mas a sua fé, o seu amor, a sua compaixão e a sua misericórdia é que nos fortalece, Senhor, para que possamos sair dessa jornada fortalecidos, evoluídos na sua fé. Agradecemos a cada um, Senhor, que nesse momento se faz presente online,
Agradecemos e pedimos a sua oração para todos aqueles que hoje se encontram em provas dolorosas, estão acamados, doentes, do corpo e da alma. Que a nossa vibração de amor possa se estender a cada um desses espíritos e que de onde eles estiverem, eles possam receber as boas vibrações. Que Jesus continue nos fortalecendo, Senhor. Não nos deixe fraquejar diante das adversidades. Que nós possamos, em sua misericórdia e em seu nome, podemos caminharmos na certeza de que um dia seremos plenamente felizes. Obrigada, Senhor, por essa noite. Queremos pedir também pela nossa palestrante, que a espiritualidade amiga possa intuí-la e que essa mensagem dessa noite possa chegar nos corações de todos que necessitam de uma palavra de amor, de conforto e de fé. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho e que nessa noite possamos manter as boas vibrações para todos da nossa cidade, da nossa família, do nosso estado, do nosso planeta, que precisam nesse momento desse consolo espiritual. Obrigada, Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Quero chamar então a nossa palestrante Dark para a palavra dessa noite. Boa noite a todos. Muita alegria nos nossos corações que nós iniciamos mais esta oportunidade de reflexão em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos aqui numa assembleia de pessoas presentes, os nossos trabalhadores, aqui numa oportunidade em que nós estamos pensando o nosso retorno presencial daqui a pouco, então nós estamos nos preparando para isso. Então nós agradecemos a presença de todos que estão aqui e também nós estamos de forma híbrida tendo a nossa palestra sendo exibida na nossa página do Facebook. Uma oportunidade de transmitir também um alento, um consolo para as pessoas, todos nós que estamos vivendo esses momentos aí de transição planetária e de um aprendizado mais intenso devido aos problemas da pandemia que nós estamos vivendo. Hoje, a gente estava programado para ter a palestra da nossa querida Mariana, que ia falar a respeito do poder da fé. Mas aí, de última hora, ela teve uma indisposição física e nós tivemos que substituí-la. E aí nós estudamos e preparamos o tema Jesus, o caminho para Deus. Então, na nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos nos inspirar no livro Boa Nova e também uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, uma coletânea de mensagens de Emmanuel compiladas pelo Saulo César, em que ele traz justamente o ponto de reflexão, e nós vamos analisar então primeiro a parábola, primeiro a passagem do livro Boa Nova e depois a mensagem do Emmanuel. Nessa importante reflexão, nessa importante conclusão que nós precisamos ter desse momento que nós estamos vivendo, desse aprendizado. Porque uma coisa que eu estava pensando enquanto estudava e preparava foi daquela situação que muitas pessoas estão dizendo: como assim que ninguém falou que a gente ia viver esse aprendizado coletivo que nós estamos vivendo? Como assim que nós não estamos preparados para isso? Nós somos pegos de surpresa e todos nós estamos muito abalados, muito sofridos, muito preocupados, com muito medo. Não é verdade? Então hoje nós queremos estabelecer e aclarar para nós esse caminho. A reflexão é que nós temos um caminho. Há mais de 2000 anos passou pela Terra aquele que se identificou como: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós
dessa parte do mundo, a maioria de nós nos dizemos cristãos. E nós temos uma dificuldade imensa de conhecer e identificar esse caminho. Eu estava me lembrando de uma situação um dia em que eu estava andando pela rua, e eu já moro há 8 anos aqui em Tangará da Serra. E alguém chegou e me falou assim: onde é a Rua 11? Parou o carro e me perguntou onde era a Rua 11. Eu olhei para a pessoa com muita intenção, querendo ajudar, mas eu não fazia a menor ideia onde que era a Rua 11. Eu tive que olhar e falar assim, sem graça, e falar assim: poxa vida, não sei. Não sei dizer para o senhor, infelizmente, mas pergunta para outra pessoa. E fiquei chateada, falei: puxa, mas eu estou aqui há tanto tempo e não consigo prestar uma simples informação onde é uma rua. E passado algum tempo, eu estava caminhando aqui pelo centro da cidade, alguém parou e falou: onde que é a Rua 24? Olha só que maravilha. Eu sabia exatamente onde era a Rua 24, porque eu moro na Rua 24. Eu sabia indicar perfeitamente onde era o lugar que a pessoa precisava ir. Mas que alegria, sabe que sensação? Puxa, eu pude ajudar alguém a encontrar o seu destino. Nesse propósito que nós estamos tendo de enxergar o caminho, de identificar o caminho, Jesus, nós estamos mais ou menos nesta posição, de conhecer o caminho como trabalhadores da seara do Mestre, mas é aquela dificuldade, primeiro que nós precisamos conhecer o caminho, saber como é o caminho. Depois, que nós precisamos indicar o caminho, somente indicar, não tem como fazer o caminho pelo outro. Então, fica depois da Avenida das Palmeiras, perto de tal mercado, entre as ruas tais e tais. Mas a pessoa vai ter que fazer o caminho ela mesma. Ao longo, é uma reflexão que muitos pesquisadores e palestrantes espíritas têm falado, que ao longo de 3.000 anos nós estamos buscando esse caminho. Estamos tentando conhecer esse caminho. Há pouco menos de 2.000 anos, o caminho encarnou entre nós, que o caminho é nos encontrarmos com Deus. Então, tem muito mais de 3.000 anos que a humanidade está caminhando para o conhecimento e para a vivência da ideia de um Pai Criador de todas as coisas, Deus. Jesus foi aquele que veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, na reflexão da noite de hoje, eu trouxe uma passagem de Jesus, aquela passagem de Jesus com a mulher no poço de Jacó, a samaritana. E assim, eu trouxe o texto conforme está no livro Boa Nova, não conforme está no Novo Testamento. Por que eu quis trazer conforme o livro Boa Nova? O que é o livro Boa Nova? É um livro escrito por Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o Humberto de Campos, desencarnado, ou seja, no plano espiritual, conheceu a história da passagem de Jesus aqui na Terra. E ele lá, pegando os cânones, ou seja, as informações lá do plano espiritual, ele escreveu um livro chamado Boa Nova, que é Evangelho, se vocês não sabem, escrevendo as passagens de Jesus conforme está grafado no plano espiritual. Então tem uma riqueza muito grande, porque não é uma visão estreita de alguém que conversou 60 anos depois. Não, são os arquivos espirituais da história da passagem de Jesus. Por isso que é muito importante a gente estar atentos para esse livro e para o que ele está falando. Então, o Humberto de Campos narra, a partir do plano espiritual, as informações que ele teve a respeito desse encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Não sei se vocês conhecem, mas praticamente o que eu vou ler aqui, vocês vão identificar depois, se ler lá no Novo Testamento, essas informações. Só que aqui está de uma forma poética e de uma forma mais completa. Então eu vou narrar para a gente captar a mensagem. Então, está no livro Jesus na Samaria, está no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicada em novembro de 1940. Olha a reflexão que nós estamos fazendo. Eu não comecei a reflexão dizendo que nós estamos sofrendo, mas nós parece que não fomos preparados para o sofrimento que nós estamos vivendo?
o que a gente devia fazer para sofrer menos, ou para sofrer de uma forma mais equilibrada, com mais fé, com mais amor e com mais capacidade de, vou falar a palavra digerir como metáfora, esse momento. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida há mais de 2000 anos. Essa passagem que nós vamos ler foi falada há mais de 2000 anos e relembrada de forma ampla, magnífica, poética pelo Humberto de Campos, através da psicografia do moço ainda, Francisco Cândido Xavier, no ano de 1940. Então narra a parábola, ou essa passagem, não é uma parábola, essa passagem, que descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, detalhe que ele não precisaria, para ir para Cafarnaum, ele não precisaria fazer esse trajeto, mas ele faz esse trajeto de propósito, tudo conforme a necessidade de ensinar para nós, seguido de alguns discípulos, nas suas habituais jornadas a pé. Alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre repousar junto de uma pequena herdade e demandaram um lugarejo mais próximo, em busca de alimentos. O mestre, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam. Jesus viu uma mulher que se acercou do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro. Com a bela e costumeira placidez no seu semblante, a lhe pedir de beber. Então Jesus caminha em direção a ela e pede água. Como tu, sendo judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens? Se a água que existe é apenas a deste poço? Acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que não o deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares o cântaro cheio, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberam da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhe refrescará o coração através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou o interessado. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre os fatos em circunstâncias íntimas de sua vida particular,
explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um de nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Já que tenho a oportunidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a compadecido e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e é só em Espírito que deve ser adorado. Por isso venho abrir os templos dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar. A samaritana meditava. E aí os discípulos retornaram, junto com outras pessoas da cidade, e a surpresa para eles foi observar que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, que ele estava ensinando essa mulher. Então, num tempo em que infelizmente as mulheres não eram consideradas nem seres humanos, e também num tempo em que um homem jamais conversaria com uma mulher, num tempo em que os judeus jamais conversariam com um samaritano, nós temos Jesus colocando aquela mulher em igualdade de amor, e na igualdade do seu amor, e a ensinando a amar, e a ensinando o caminho que leva a Deus, mostrando que todos nós fazemos parte desse mesmo contexto divino. Todos nós somos essas ovelhas que estamos sendo conduzidos para Deus. E essa oportunidade de existência que nós estamos tendo agora, e muitos de nós se identificando com essa samaritana, um pouco perdidos, com falta de fé, preocupados, angustiados, ela fala: Senhor, há muito tempo eu estou vivendo essa angústia. Não com essas palavras, mas nesse sentido. Mas eu procurava uma sensação de paz e de equilíbrio. Eu queria me confortar, mas eu não encontrava esse roteiro, essa orientação segura. E Jesus vem e a esclarece e conforta seu coração. Mas não somente esclarece e conforta aquele coração, como a mensagem dele perpetuou ao longo dos séculos, e hoje, há mais de 2000 anos, a gente tem a oportunidade de saber que se a gente tivesse consultado, talvez, a Boa Nova, os Evangelhos, talvez nós estaríamos em melhor condição agora, nesse momento em que o barco está sofrendo essa turbulência. E aí nós precisamos aprender que, ao invés de ficarmos correndo de um lado para o outro, que faz com que o barco se desequilibre ainda mais, nós precisamos encontrar um roteiro seguro, nós precisamos confiar em alguém no leme, e nós precisamos
nos colocar à disposição de fazer esse caminho, de encontrar Deus através de Jesus. E esse encontro de Deus, de encontrar Deus através de Jesus, é conhecer os seus ensinamentos. Mas muito mais do que isso, é viver os seus ensinamentos. Na sequência, Tiago e André haviam trazido alguns alimentos, porque eles imaginavam que Jesus estava com fome, e eles insistem para que Jesus se alimente. Mas aí o mestre aproveita o instante mais uma vez para ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Então ele ficou ali algum tempo ensinando o caminho. Muitas pessoas se aglomeravam para ouvi-lo, e ante a enorme assembleia se pôs a caminho o Messias, espalhando as promessas de esperança e de consolação. Nesse íntere, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe com carinhosamente: Mestre, mais uma vez insistiu, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento, descansai e comei. E Jesus fala: não te preocupe, Felipe. Com o reconhecimento, Jesus diz: não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Então aqui nós estamos falando de água, mas agora nós temos a metáfora também de alimento. E Jesus termina seus ensinamentos com os discípulos dizendo: observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus. Com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Então, o discípulo sincero, ele tem que se preocupar com o trabalho, com vistas à aprovação da própria consciência. Então, nesse trabalho, nesse caminho que nós temos que fazer, nesse percurso que nós temos que fazer, de redenção, de remissão das nossas dívidas, dos nossos erros, contraídos em milênios de equívocos, nós pegamos um atalho muito grande e agora nós estamos fazendo o caminho de volta. Todos nós, encarnados nesse momento da humanidade, nós estamos passando por esse processo de chacoalhão, para que a gente possa refazer a nossa caminhada. Mas aí pergunta-se, então Deus é tão injusto que faz com que a gente sofra da forma como nós estamos sofrendo, só para dar um chacoalhão em nós? Quando nós fomos preparar o projeto desta encarnação, nós já sabíamos de todas essas situações de aprendizado que nós teríamos. Já que nós estamos antes do evento e sabíamos dele, então nós pedimos para participar como um processo para a nossa evolução. Porque nós sabíamos que seria um aprendizado muito importante. Porque agora nós estamos nos olhando como espíritos eternos, preocupados com esse comportamento que fará com que nós não sintamos necessidades materiais. É o que Jesus está falando, é a metáfora da água. O nosso comportamento, ele ser um comportamento no bem, com tanta plenitude, que a gente não sinta desespero, que a gente sinta equilíbrio, que a gente sinta que estamos fazendo a nossa caminhada mesmo para Deus. Então esse é o principal objetivo da gente ter escolhido estar encarnado nesse momento para passar por esse aprendizado. E quando nós pensamos que nós somos seres eternos, que a vida não termina no túmulo, a gente vai compreender então que os sofrimentos tão angustiantes, necessários, solicitados por nós, fazem parte de um processo de aprendizado. Que todos aqueles que estão sofrendo os desencarnes, que estão terminando esta fase das existências, na verdade não estão morrendo, porque nós não morremos.
termina uma etapa das nossas existências. E fica aquela dificuldade, aquele sofrimento, porque aquele que parte antes de nós, a gente tem aquela sensação de perda, de separação, de sofrimento natural. Todos nós vamos sofrer. Da mesma forma que se a gente chegar com um parente no aeroporto e ele for fazer uma viagem para o Japão e ele vai ficar lá uma temporada de 2, 5, 10 anos e a gente vai ficar sem vê-lo, nós vamos passar por esse processo doloroso dessa mesma forma. Mas quando nós sabemos que o nosso ente querido está ali no Japão, nós sabemos onde que é, nós temos um certo conforto. Mas agora nós estamos sabendo que a vida física é apenas um estágio do nosso existir. E que o nosso ente querido que desencarnou, e todos nós, eu acho que a maioria de nós tivemos pessoas queridas que partiram pela pandemia ou por outro problema natural. Todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com o bilhete de volta, não é assim? Nós embarcamos para essa existência e a única certeza que nós temos é que nós vamos retornar, porque não ficou ninguém. Nem os ressuscitados por Jesus permaneceram. Né? Nós temos notícia de duas pessoas, a filha de Naim e Lázaro. Porque a verdadeira vida não é no corpo, a verdadeira vida é espiritual. Isso aqui é só um estágio do nosso aprendizado. Mas como a gente está muito empedernido na questão da matéria, muito focados na existência física, a gente sofre muito mais, porque a gente não consegue ver que Jesus foi o primeiro que provou que a vida não termina. Jesus foi o primeiro a dizer que o reino dele não era aqui, e que o reino de Jesus era de pacificação, era de amor, era de paz, e que nós precisávamos trabalhar para a construção desse reino. Onde? Em que lugar? Nos nossos corações. A partir do momento que nós construímos o reino de Jesus, em que Jesus reina dentro dos nossos corações, nós estamos construindo uma terra pacificada. Porque construir o reino de Jesus dentro dos nossos corações é viver segundo o que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou? Aí é que está a metáfora de não saber o caminho. E a metáfora de saber o caminho e ter a oportunidade de indicar esse caminho. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesta noite. Nós estamos conhecendo o caminho, nós estamos aprendendo o roteiro para seguir esse caminho que vai nos levar ao conforto, ao aconchego, ao amparo de nosso Pai, de justiça, de bondade e de amor. E como eu disse no início, nessa reflexão que nós estamos fazendo, onde é que estavam essas informações? Por que não contaram para nós que a gente ia passar por esses problemas? Eu trouxe como eu disse, uma mensagem do Emmanuel que está comentando justamente o versículo 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa mensagem é bastante interessante. Esse livro foi publicado em 2015. Então, se a gente tivesse lido essa mensagem em 2015, a gente ia pensar, nossa, é isso que o Emmanuel está falando, é isso que nós estamos vivendo agora. Eu vou ler alguns trechos e vocês vão perceber isso que eu estou falando. Como a gente estava sendo alertado, o que nós precisaríamos fazer e pelo que nós passaríamos. Eu estou falando do ano de 2015. Então, o livro Evangelho por Emmanuel. Esse livro é o Evangelho segundo o apóstolo João, ou seja, todas as mensagens que o Emmanuel falou a respeito dos versículos do apóstolo João, tudo que ele comentou, todas as mensagens que foram inspiradas, todas as mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, inspiradas no Evangelho de João. E tem algumas mensagens aqui a respeito desse trecho do capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Então está na página 211, publicado em 2015. Então, Emmanuel começa dizendo assim: ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima da nossa reconstrução espiritual para a vida eterna.
Compreendeu? Ante esse momento doloroso que nós estamos passando, que é um aceleramento da transição planetária, procuremos Jesus como esse caminho que vai nos trazer o clima da reconstrução espiritual para essa vida eterna e em paz. Está falando no nosso momento? Eu vi que estamos. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais a desta noite, em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Então, a irmã está pedindo para a gente multiplicar oportunidades como essas, de reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de quase 2.000 anos, quase, depois eu vou explicar por quê. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o momento, é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isto mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Perfeito? Está falando no nosso momento atual, tá? Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não adianta só falar. Não adianta só fazer o que eu estou falando aqui. Falar. Não prevalece apenas a plataforma doutrinária. Não adianta só conhecer todas as doutrinas, ou, no caso, a doutrina espírita. É imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Então, renovar o coração na vivência desses ensinamentos na nossa vida cotidiana. E aí ele vai falar para o Espiritismo, para os espíritas. Espiritismo na condição de mera fenomenologia é simples indagação. Indispensável reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às percepções da terra nunca faltaram. As respostas do céu para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico dogmático onde a mente repousa à distância da luta constitui apenas fuga aos problemas, evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento, para que a glória do Senhor se comunique a todos os homens, em razão do que nos compete ao chamamento novo. Então nós estamos nesse momento de sofrimento, e eu estava assistindo uma palestra recentemente do Haroldo, em que ele contava, que ele falava, a palestra, o título era Eles estão entre nós. E eles estão entre nós, significando os espíritos superiores nesse momento de dor e sofrimentos entre nós. E aí o Haroldo conta uma história de que um dia ele estava sentado, um dia ele estava passando por uma expiação muito grande na sua vida, em que ele estava desesperado, sofrendo, sabe aquele sofrimento intenso, de expiação mesmo. E aí um amigo convidou ele para caminhar, para fazer uma caminhada. Ele saiu caminhando com um amigo e sentaram no banco de uma praça. E ali, absorvido por todo aquele sofrimento, ele começou a chorar copiosamente, soluçando. E naquilo que ele estava chorando, passou um senhor de meia idade. E o senhor passou por eles, olhou, viu que ele estava chorando, voltou e falou para ele: você pode me fazer um favor? Ele olhou espantado, em meio às lágrimas, para aquele moço, posicionou que sim, e ele disse: você pode orar por mim? Pergunta inusitada, né? Você vê uma pessoa chorando e você pede para a pessoa, e a pessoa pede para você orar por ela. Aí ele olhou assustado, sem entender, ele disse: não, porque eu vi que você está chorando e você deve estar sofrendo. E quando a gente está em sofrimento, a gente está mais próximo de Deus. Por isso eu estou pedindo para você orar por mim. E foi embora e entrou dentro da igreja. Depois o Haroldo descobriu que aquele moço era o padre. Ele consolou
no sentido de que nós mostrando exatamente aquela metáfora lá de que quando nós estamos passando pelas maiores dificuldades da nossa vida, é nesse momento que nós somos carregados no colo por Deus. Não é assim a metáfora? Então, nesses momentos de sofrimento, não falta o amparo de Deus para nós. E todos nós, como eu disse, nós estamos passando por esse momento doloroso muito de perto. Na minha família, como na família de alguns de vocês, nós estamos vivendo esse sofrimento. De pessoas desencarnando, de pessoas em sofrimento, de pessoas doentes, e todo aquele sofrimento que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos ter esse consolo. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Não falta o amparo de Deus para todos nós, encarnados e desencarnados. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata os tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo bocoteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria, por mistérios mais altos. Transformemo-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do Mestre dos Mestres, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Então, o que ele está dizendo? Que o fato da gente desencarnar, não acontece um milagre e nós viramos anjos e vamos viver no paraíso. Também não acontece uma coisa terrível que nós vamos cair nos abismos dos infernos. Quem criou essas metáforas estava com uma falta de informações. Deus, o Deus de amor, de justiça e de bondade, não criou seus seres para perecerem infinitamente em uma determinada região apenas. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu tantas quanto forem necessárias as oportunidades da gente traçar os nossos roteiros e evoluirmos. E o Emmanuel ainda faz aqui uma revelação. No plano espiritual, eles continuam aprendendo, se instruindo e precisando de informações, de evolução igual a nós. Então, quando a gente desencarnar, provavelmente quando eu desencarnar, e vocês também, vocês não vão me encontrar numa situação diferente da que vocês conhecem agora. Talvez vocês vão me enxergar com mais integralidade. E eu vou enxergar vocês mais integralmente. Nós vamos estar mais visíveis integralmente uns aos outros. Não vai ter a máscara, não vai ter a persona. Então vocês vão me enxergar aquilo que eu sou e eu vou enxergar aquilo que vocês é realmente. Mas tem muita diferença. Com o mesmo esforço, com a mesma vontade de continuar no trabalho do bem, de continuar o nosso processo evolutivo. Nós já estamos há 3.000 anos fazendo essa ida e vinda. Provavelmente, né? Provavelmente há mais de 3.000 anos, só nesse processo de aprender os ensinamentos de Jesus, tentar viver e esquecer e cometer erros e começar tudo de novo. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto para isso seria imprescindível a sintonia absoluta entre nós e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo atormentado atravessa angustioso período de aferição. E irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns dos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das ações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, reajustamento e destruição. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam.
Lembremos-nos de que somos herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos circos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil, para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as divinas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vocês lembram que eu falei 2015, a gente tinha essas informações, e essas informações estão perfeitamente em sintonia com o momento que nós estamos vivendo, não é? Não são alertas, recomendações, falando desse momento que nós estamos vivendo. Eu falei 2015, mas vocês viram que eu falei que ele falou há quase 2000 anos? Por que ele falou há quase 2000 anos? O texto não é de 2015. O texto foi publicado na revista Reformador em setembro de 1948. A revista espírita O Reformador. Nós já estávamos sendo preparados há 2000 anos por Jesus para todas essas transformações que o mundo vem vivendo, e para este momento nós estamos sendo preparados já há algum tempo, dizendo para nós o que nós precisamos fazer: unirmos, entrelaçarmos os nossos corações, as nossas mãos, buscarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho. Nessa situação de estarmos integralmente vivendo a proposta de Jesus. Qual é a proposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros tudo o que nós gostaríamos que a nós fosse feito. Amar ao ponto de amar os nossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Se alguém quiser tomar nossa túnica, dê também, que demos também a nossa capa. São palavras de Jesus. Que nós estamos inseridos nesse processo evolutivo e que o mais importante para nós é ganhar o reino dos céus, seguindo o seu exemplo amoroso, fazendo esse exercício de amor na nossa vida cotidiana. Assim nós estaremos preparados, porque primeiro nós sabemos o que nós precisamos fazer, qual o caminho, qual o roteiro nós temos que fazer. Mas não adianta só ter as informações, nós precisamos fazer esse roteiro. Nós precisamos beber dessa água que não vai fazer com que nós tenhamos sede nunca mais. Nós precisamos comer esse alimento que vai fazer com que nunca mais sintamos fome. Metáfora para dizer que nós estaremos plenos, felizes. Nós estamos sendo preparados para essa felicidade plena. Só que, infelizmente, nós fizemos escolhas equivocadas que fizeram com que a gente estivesse, nesse momento, necessitando desse tipo de aprendizado. Mas cabe a nós sair dele. Então, vamos orar muito uns para os outros. Vamos nos dar as mãos mesmo, vamos vibrar os nossos corações para todas as pessoas que estão em sofrimento. É isso que nós podemos fazer efetivamente. Vamos socorrer aquela pessoa que está passando por dificuldades, seja na nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que nós conhecemos. Se a gente não tiver nada para dar, vamos dar oração, energias, fé, esperança. Nós precisamos ser aqueles que estaremos conduzindo, informando. Não é muito melhor? Quem que mais se suja? Aquele que primeiro se suja, aquele que joga a lama ou aquele que recebe a lama? Quem primeiro se perfuma? Aquele que colhe a flor ou aquele que a recebe? Graças a Deus, dessa vez nós estamos nos colocando como os que colhem flores, como os que ensinam o caminho, como os que estão entrelaçando as mãos em torno do Evangelho de Jesus, para realizar o processo de transformação, de reforma íntima. E reforma íntima, eu ouvi, achei bastante interessante, reforma íntima não é demolição, não é chegar lá e quebrar tudo, não, é pegar o que se tem, reconhecer que tem boas coisas e renovar, transformar, trazer coisas novas,
embelezar. Reforma íntima é perder o orgulho, tirar essa crosta da nossa vida e abrir o nosso coração para a humildade. Perder o egoísmo e ganhar amor. Perder a incompreensão, perder aquela mania de querer ser melhor que os outros, de autoritarismo, sabe, de centralizador, de polêmico, e ganhar a situação de pacificador, aquele que vai viver integralmente a mensagem do amor, da plenitude, da compreensão e da paz. Então, era essa reflexão que nós queríamos fazer. Então, se nós quisermos, se nós não tivermos nenhum livro, mas nós tivermos o Novo Testamento, nós temos ali todo o roteiro que nós precisamos ter. Então, vamos ler e viver. Se a gente tem a oportunidade de ter outras obras, se nós temos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, nós vamos ter vários e vários conhecimentos e ensinamentos que vão nos auxiliar a trilhar a nossa caminhada de redenção. Tudo aquilo que nós precisamos fazer está ali descritinho. Precisa ser feito, precisa ser vivido. Então, nessa noite, nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos juntos aqui, online e com os nossos trabalhadores de forma presencial. E nós queremos pedir que nesse momento de oração, nós possamos abrir os nossos corações, unir os nossos corações por nós mesmos, por todas aquelas pessoas que estão conectadas conosco nas nossas vidas cotidianas e principalmente por todas as pessoas que estão em sofrimentos, por todas aquelas pessoas que estão padecendo por problemas de saúde. Em especial, nós queremos pedir por todas aquelas pessoas que estão padecendo os problemas da pandemia, diretamente, indiretamente. E muito particular, eu vou pedir agora que na oração a gente mentalize mesmo essas pessoas, os hospitais da nossa cidade, os leitos de UTI e as pessoas que estão lá em sofrimento. Em muito particular, eu peço que a gente vibre para a nossa companheira Edilaine, que está vivendo uma situação de UTI, e nós precisamos vibrar muito para que Deus ponha a mão sobre todas essas pessoas e assista-as nas suas necessidades, console a família, traga paz aos corações. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, unido num só pensamento de amor, de comunhão. Querido Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos mais uma vez nesta posição de pedintes, nesta posição de implorar, Senhor, a vossa compaixão, a vossa proteção e o vosso socorro para todos nós, principalmente para este momento difícil que nós estamos vivendo, de aprendizado mais intenso. Que possamos colher, querido Deus, tudo aquilo que for necessário para o nosso soerguimento íntimo, para a nossa escalada rumo a uma vida de paz, de amor e de equilíbrio. Por isso, Senhor, nós tocamos as portas do céu, como Jesus disse que teríamos que fazer, e pedir, Senhor, que a tua paz, que o teu amor, que a tua proteção, que os teus anjos venham ao nosso encontro neste momento. Que Jesus, esse amoroso e valoroso emissário do bem, possa se compadecer desta humanidade tão sofrida, tão empedernida em erros gigantescos. Pacifica, Senhor, os nossos corações. Nos auxilie a abrir o nosso mundo íntimo para a vivência do amor que o Senhor exemplificou e ensinou. Compadece de todo o nosso sofrimento, ampara a todos nós que estamos vivendo esses momentos de aprendizado mais intenso. Jesus, que tu possas neste momento estar em cada leito de hospital desta cidade. Que o Senhor possa estar em cada leito de UTI, Senhor. E que cada irmão nosso que ali esteja, receba a tua luz reconfortante de amor e de paz. E te pedimos em especial pela nossa querida Edilaine, que tu possas pegá-la, Senhor, nos braços neste momento e ampará-la, trazer-lhe o seu erguimento, o reequilíbrio, a paz interna, o restabelecimento da saúde.
Da mesma forma, nós pedimos por todos os nossos irmãos, em igual condição. Que os teus anjos de amor possam se acercar de cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los a cada um, trazendo-lhes o restabelecimento, trazendo-lhes a cura, trazendo-lhes a paz. E que a tua misericórdia infinita, Jesus, esteja envolvendo todos os entes queridos, todos os familiares, todas as pessoas direta e indiretamente ligadas a esses irmãos em sofrimento. Que a sua luz misericordiosa esteja com cada um dos profissionais que laboram nesses ambientes. Todos eles sejam envolvidos pelo seu amor misericordioso, se sintam recompensados, amparados, envolvidos em amor. Que a sua luz de amor e paz envolva toda a nossa cidade, amparando cada lar de Tangará da Serra. Cada irmão nosso passando por problemas de saúde, pelas necessidades materiais, vivendo os dissabores das brigas, das discussões, dos ódios, dos desentendimentos. Que este seja o momento da tua visita, Senhor, a todos os corações que coabitam esta região. Abençoe e ampare a todos os nossos irmãos recém-desencarnados. Abençoe e ampare todo esse estado, todo este país, todo este planeta, enfim, Senhor, com o seu amor. Pois que uma faísca do teu amor pode abrasar a terra inteira. Que ela seja abrasada pelo seu amor, pela remissão de todos os nossos problemas, com a consciência de que precisamos realizar esse caminho que o Senhor nos oferece, que precisamos utilizá-lo como nosso caminho, pois que tu é a verdade e a vida. Sê para conosco, Jesus, hoje e sempre, esse farol, esse guia a nos guiar até Deus. Graças te damos, Senhor. Graças damos a Deus por tudo que nós temos recebido, por todo o amparo, por toda a proteção, por tudo que nós temos recebido até aqui na nossa existência. Nós te agradecemos. Agradecemos a Deus, aos nossos queridos espíritos protetores, a todos os benfeitores desta casa. Nós agradecemos de todo o nosso coração e pedimos que nos ampare e proteja, hoje e sempre. Assim seja.